nome é Romário Rocha do Nascimento, eu sou doutorando aqui de Engenharia de Produção, né, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFSCar, e eu vou apresentar, defender a minha tese, né. Agradeço imensamente a presença da banca, né, aqueles que se disponibilizaram, tá avaliando esse texto, né, que é um tanto extenso, né, e difícil esse trabalho, então gostaria de agradecer à banca e fazer das palavras do Mário as minhas, né. Então, como o Mário mesmo falou, o título da minha defesa é Agências de Classificação de Risco e a Dinâmica dos Campos, Trajetórias Capitais e a Dominação Financeira. Bom, a agenda de apresentação é basicamente essa, né, onde eu falo um pouco sobre esse contexto geral da tese, e aí a gente inicia por essa introdução, né, essa questão teórica, um problema de pesquisa, e a gente passa para a parte 3, que é a estrutura da tese, que é dividida em 3 artigos, e aí a gente vê essas contribuições empíricas e teóricas no final. Bom, a contextualização geral da tese, aquilo que eu já tinha discutido, a gente já tinha discutido na qualificação, né? Essa dificuldade de acesso aos dados, né? De acesso aos dados das agências, né? Então, são muito difíceis da gente encontrar esses dados delas. E também você não pode fazer entrevistas, né? Até por causa de procedimentos do compliance dessas agências, né? Então, a gente faz toda a pesquisa das agências de classificação de risco, a gente sempre faz com aquilo que tem disponível, né, aquilo que dá. Né? Então, a revisão bibliométrica que já foi apresentada também, ela fala dessa necessidade, né, de analisar esse campo dessas agências por meio das teorias dos campos, né. Então, devido a essas questões e essa complexidade e essa dificuldade dos dados, também houve essa necessidade de mudança ao longo da tese, né, que a gente quem está com a gente desde o início, né, os avaliadores perceberam essas mudanças, né, que foram acontecendo, mas eu acho que tudo dentro do normal, né, tendo em vista que a gente está estudando as agências de classificação. Bom, aqui na introdução, a primeira parte da introdução, a gente abre algumas questões teóricas, né, como mesmo foi sugerido na qualificação, seria interessante fazer essa relação entre o Estado e o mercado, né, e aí essa perspectiva, ela trouxe a análise de algumas questões relacionadas à sociologia econômica e à sociologia dos mercados, né. Então, houve essa necessidade de, às vezes, até revisitar essas obras do Polanyi, né, de 44, e de Granovetter, né, de 85, onde alguns autores fazem algumas críticas, né, a esses dois projetos, né. E aí a gente destaca nessa primeira parte da introdução essas duas críticas. A primeira é sobre essa ideia de enraizamento, né, e a negligência dessas características sociais do mercado, né, que trouxe essa visão simplificada e exclui essas características sociais, combina a divisão entre economia e sociologia, né. E aí a Krippner e o Flissen, eles propõem explorar essas limitações desse conceito, né, buscando essas abordagens alternativas. Na década de 90, o Flissen ele já trazia algumas abordagens nos sites interessantes sobre isso, né, falando de empresa, Estado, atores, que inclusive a própria Krippner, nesse artigo de 2001, ela fala que seria uma perspectiva interessante para explorar essas críticas, né? E aí a segunda crítica é a falta de um diálogo explícito nos programas de pós-graduação, nos programas de pesquisa, né, dos mercados. Então, após o livro de Granovetter, as disciplinas da sociologia econômica e sociologia dos mercados, elas foram importantes para difundir, né, a nova sociologia econômica. Mas aí o Flissen, ele observa que, na verdade, tem havido alguns conflitos, né, de conceitos desses programas, né, porque há uma divisão, a complexidade de conceitos, né, não há diálogo entre essas disciplinas. Então, ele já critica falando que individualmente elas não apresentam essa complexidade dessa estruturação social, né, dos mercados. Então, aqui a Foucault, ela já fala sobre esses debates relacionais, como que esses debates relacionais eles poderiam ser importantes até para resolver esses problemas complexos, né, entre essas teorias, esses conceitos dessas teorias. Então, aqui, como o mesmo Flissen fala, e Dalton, essa relação entre redes, dispositivos, mercados, valores, governo e etc. E aí, prosseguindo com a crítica, eles ainda falam sobre esses estudiosos, né, da sociologia econômica,
que, quando falam de estruturas do mercado, geralmente eles discordam, né, se é emergentes ou equilíbrios, ou se eles estão em constante mudança. E aí eles propõem, né, que os mercados são sempre fluidos, né, com produtos, processos, mudanças, então estão sempre em constante mudança. Então, entender essa formação do mercado, o papel dos campos e os estados, né, sempre foi um objetivo importante da sociologia econômica, até porque o mercado ele se trata de uma estrutura, né? Então, essa estrutura ela pode ser analisada por meio da teoria de campos, né? Então, essa teoria de campos, a teoria de Bourdieu e a teoria de campos de ação estratégica de Pfister, eles podem trazer insights relevantes para tentar entender essa relação entre o Estado e o mercado, né? Então, nas percepções de Flissen, a gente pode trazer essa ideia de dominação para ambas as teorias, né, de campos. A de Flissen, a gente pode ver essa ideia de domínio, dominação, quando ele faz essa relação entre dominantes e dominados. Ou quando a gente vê essa ideia de dominação, quando o Bourdieu ele fala sobre o que é reconhecido, legitimado, né, forças historicamente construídas. Então, trata mais de ideologia dominante, esquemas de dominação, divisão e hierarquia, né? E aí, para trazer esse problema, para fazer essa relação, né, a gente traz o campo dessas agências de classificação de risco, que é um campo muito peculiar no mercado financeiro. Então, é um campo que já existe há mais de 100 anos, né, abrange mais de 94% das avaliações de risco no mercado mundial, e globalmente avalia cerca de 70 trilhões em títulos de dívidas, né? E aí as pesquisas elas têm focado em entender o como, e mesmo depois de tantas crises de legitimidade, essas agências ainda elas continuam atuando no mercado por tanto tempo, né? Então, faz necessário entender essas análises mais profundas, né, para entender essas raízes da construção desse campo, né? E o que ele fez ao longo do tempo para que fosse e tivesse esse poder, essa influência ainda que tem hoje, né? Então, aqui, várias pesquisas têm estudado essas formas de poder e autoridade, né? Inclusive, pesquisas mais recentes também têm feito essa análise, né, dessas agências, mas desde a década de 80, 90, alguns autores já tentavam discutir, né, por que esse campo, né, de agência, que não é um campo estatal, ele funciona com esse certo nível de domínio, né, no mercado financeiro. E aí a gente vê que muitas pesquisas se baseiam nessa institucionalização histórica das regulamentações, mas elas sozinhas ainda não são suficientes para compreender esse poder, né? Existem outras abordagens baseadas em interpretações econômicas, ortodoxas também, mas essa visão mais, dessa noção abstrata, né, dessas correntes econômicas, elas também não conseguem revelar toda essa estrutura e complexidade, né? Então, essas abordagens, elas pouco revelam sobre essa capacidade autoritária, por quê? Porque as agências, elas têm essa percepção de poder no mercado, investimentos, é porque elas formam essas alianças, né, com essas instituições de governança global. Também elas transformam essas relações sociais em relações dominantes de força, inclusive a relação com o próprio Estado também. Então, na década de 90, o Sinclair já falava, né, que essa inserção regular e influenciadora das agências estavam inseridas em blocos, porque elas estavam inseridas em blocos históricos dominantes, né, que esse blocos históricos dominantes é um conceito dessa tradição gramsciana, né, que fala que é uma aliança de forças sociais de grupos dominantes que para mudar a sociedade. Então, a literatura já sugere isso, né, que as agências elas se posicionam num núcleo dominante do mercado, né, formado por essas instituições de governança e pelo Estado. Então, alguma dessas instituições de governança global, a gente tem aí o Banco Central, né, o FMI, o BES, o OSCE, etc. Então, eles se alinham, né, as agências estão diretamente alinhadas aos objetivos gerenciais dessas instituições. E aí a outra parte é o Estado mesmo, que estabelece essa relação através desse entorno regulamentar, né? Então, a teoria de campos considerando esse processo construtivo que os campos são estruturados por capitais e essa relação, né, da teoria de campos que a gente pode relacionar que os campos têm essas relações entre diferentes campos para exercer um certo tipo de poder, é o que a gente busca entender aqui sobre essas agências. E aí a gente cunhou essa questão de que é entender como as agências estruturam uma posição influente no núcleo dominante do mercado. O objetivo geral é entender, analisar como as agências estruturam essa posição influente, e aí,
para conseguir responder essa questão e atender esse objetivo, a gente fez algumas proposições e objetivos específicos, né? E aí, no primeiro artigo, a gente explora essa atuação do Estado, mas como que o Estado ele delimita, né, esse campo, né? Como que ele foi capaz de promover e engajar outros campos, inclusive os campos estatais e do mercado, para legitimar o trabalho performativo das agências. No artigo 2, a gente explora essa trajetória de acumulação de capitais, né, pelos atores do campo, para entender como que esses capitais, essa trajetória foi o que redefiniu essa posição importante dessas agências no núcleo dominante. E aí, no terceiro, a gente passa por a gente analisa essas inovações financeiras em período de crise, né? A gente coloca que a inovação financeira ela foi usada como um mecanismo em períodos de crise para que o campo ele se organizasse, né, ele tomasse de volta a ordem, né? Então, tem esses objetivos, os gerais, os específicos de cada artigo, né, que foram baseados também nessas preposições anteriores, né? E aqui no artigo 1, a gente analisa essa relação entre o Estado, né, e o polo teórico ele é construído por meio desses campos e a relação entre os campos, o Estado e o mercado. A gente fala um pouquinho sobre lógicas e instituições, mas principalmente a gente tenta associar essa performatividade dispositiva à teoria de campos, né? E aqui no método foi uma pesquisa histórica descritiva, né? A gente analisou os dados secundários e o recorte ele foi muito extenso, muito grande, foi desde de 1930 até 2010. Em 1930 foi quando estabeleceu-se o primeiro, 1931 estabeleceu-se o primeiro entorno regulamentar entre o Estado e as agências de classificação de risco. Então, esse artigo ele é importante porque a gente fala sobre esses estados do campo, né? Desde a gente não considerou a emergência do campo, né? Porque ficaria muito extenso, então foi considerado que não tivesse essa emergência, mas a estabilidade, as transformações do campo até os períodos de crise, né? E aí ele mostra que a estrutura regulatória do Estado e a influência entre diferentes campos, também mostrou que o Estado engajou vários campos para validar o trabalho das agências e a co-constituição e relação com outros campos. Então, a pesquisa gerou essas figuras aqui, né, que mostrando aqui períodos diferentes, né, estabilidade do campo e como que o Estado aqui, o campo estatal, com vários outros campos estatais aqui, eles influenciam, né, e eles contribuíram para a legitimidade, né, desse campo. Né? E aqui a gente tem um período mais de crise, reputação e acordo, que foram quando essas crises elas vêm mais forte no corpo das agências, e a gente vê novamente como que o Estado aqui nos destaques, ele intervém sobre o campo. Né? O artigo foi publicado na revista Fear in Society, que é uma revista com fator de impacto 2.9.